O cão sob a pele. Stephen, 22 anos, estudante de medicina, sob efeito de drogas, cocaína, cloridrato de fenociclidina, principalmente afetaminas. Sonho vivido numa noite. Sonhou que era cachorro, em um mundo de odores inimagináveis, rico e significativo. O cheiro alegre da água, o cheiro desafiador de uma rocha. Ao acordar, ele se viu em um mundo exatamente como aquele, como se eu tivesse sido totalmente daltônico antes e de repente me achasse em um mundo cheio de cores. Ele, de fato, apresentou uma acentuação da visão em cores. Eu conseguia distinguir dúzias de marrons onde antes só via marrom. Meus livros encadernados em couro marrom, que antes pareciam semelhantes, passaram todos a ter matizes bem distintos e perceptíveis. E uma notável intensificação da percepção visual e memória eidética. Eu antes não conseguia desenhar, eu conseguia ver as coisas na mente, mas depois era como ter uma câmara clara na cabeça. Eu via tudo como se estivesse projetado no papel e apenas desenhava os contornos que via. Subitamente, tornei-me capaz de fazer desenhos anatômicos muito precisos, mas foi a hipertrofia do olfato que verdadeiramente transformou seu mundo. Sonhei que era cachorro. Foi um sonho olfativo e acordei para um mundo infinitamente aromático, um mundo no qual todas as outras sensações, intensificadas como estavam, empalideciam diante dos cheiros. E tudo isso veio acompanhado de uma espécie de emoção vibrante, ansiosa e uma estranha nostalgia, como que por um mundo perdido, meio esquecido, meio lembrado. Entrei numa loja de perfumes, continuou ele. Eu nunca tinha sido muito bom para distinguir cheiros antes, mas dessa vez diferenciei cada um instantaneamente, e para mim, cada um era único, evocativo, todos no mundo. Ele descobriu que podia distinguir todos os seus amigos e pacientes pelo cheiro. Eu entrava na clínica, farejava como um cão, e naquela fungadela reconhecia antes de ver os 20 pacientes que estavam ali. Cada um possuía sua fisionomia olfativa, um rosto-cheiro, muito mais vívido e evocativo, mais fragrante do que qualquer rosto visto. Ele era capaz de cheirar as emoções, medo, alegria, sexualidade, como um cachorro. Podia reconhecer cada rua, cada loja, pelo cheiro. Era capaz de se deslocar por Nova York, infalivelmente guiado pelo olfato. Ele sentiu um certo impulso de farejar tudo e de tocar em tudo. Nada era verdadeiramente real, enquanto eu não sentisse e tocasse. Mas o reprimia quando estava com outras pessoas para não ser inconveniente. Os odores sexuais eram excitantes e intensificados, porém não mais do que o cheiro de comida e outros aromas. O prazer olfativo era intenso e também o desprazer, mas para ele parecia menos um mundo de mero prazer ou desprazer e mais toda uma estética, toda uma avaliação, todo um novo significado ia cercá-lo. Era um mundo irresistivelmente concreto de pormenores. Explicou um mundo irresistivelmente de natureza imediata, de significado imediato. Ele, que antes era um tanto intelectual, dado à reflexão e abstração, passou a considerar o pensamento, a abstração e a categorização um tanto difíceis e irreais, diante do imperioso caráter imediato de cada experiência. De maneira muito súbita,
Após 3 semanas, essa estranha transformação cessou. Seu sentido do olfato, todos os seus sentidos voltaram ao normal. Ele se viu novamente com uma sensação que era um misto de perda e alívio. Em seu antigo mundo de palidez, de sentidos débeis, de não concretude e abstração. Estou feliz por ter voltado, ele comentou, mas é uma perda enorme também. Agora, percebo o que deixamos de lado por sermos civilizados e humanos. Também precisamos do outro, do primitivo. 16 anos se passaram, e os tempos de estudante de anfetaminas ficaram bem para trás. Nunca mais houve recorrência de coisa alguma remotamente semelhante. O Dr. D, um jovem clínico geral muito bem-sucedido, meu amigo e colega em Nova York, ele não lamenta, mas às vezes sente saudade. O mundo dos cheiros, o mundo dos aromas, exclama, tão vívido, tão real, foi como uma visita a um outro mundo, um mundo de pura percepção, rico, vivo, autossuficiente e pleno. Como eu gostaria de às vezes poder voltar a ser cachorro. Freud escreveu em várias ocasiões que o sentido do olfato do homem era uma perda, reprimido no crescimento e na civilização quando o homem assumia a postura ereta e reprimiu a sexualidade primitiva, pré-genital. De fato, intensificações específicas e patológicas do olfato foram registradas na parafilia, fetichismo e perversões e regressões afins. Mas a desinibição aqui descrita parece mais geral e, embora associada à excitação, provavelmente uma excitação dopaminérgica, induzida por anfetamina, não era especificadamente sexual, nem associada à regressão sexual. Hiperosmia semelhante, às vezes, paroxímica, pode ocorrer em estados excitados, hiperdopamérgicos, como no caso de alguns pós-encefalíticos tratados com levodopa e alguns pacientes com síndrome de Tourette. O que vemos é, no mínimo, a universalidade da inibição, mesmo no nível perceptivo mais elementar, a necessidade de inibir o que Herd denominava protopático, considerando o primordial e repleto de tom do sentimento, a fim de permitir a emergência do epicrítico, refinado, categorizante e sem tono emocional. A necessidade dessa inibição não pode ser reduzida ao freudiano, nem sua redução pode ser exaltada, romantizada, como blackiana. Talvez precisemos dela, como Herd dá a entender, para que possamos ser homens e não cães. Entretanto, a experiência de Stephen D. nos lembra como o poema de G. K. Chesterton, The Sun Unclothed, que às vezes precisamos ser cães e não homens. Segue o poema. Eles não têm nariz, os decaídos filhos de Eva. Ó, para o cheiro alegre da água, o cheiro desafiador de uma rocha. Pós-escrito. Recentemente encontrei uma espécie de corolários desse caso. Um homem talentoso que sofreu uma lesão na cabeça, danificando gravemente seus tratos olfativos. Estes são muito vulneráveis em seu longo trajeto pela nossa fossa anterior e, em consequência, perdendo por completo o sentido do olfato. Ele se espantou e ficou aflito com os efeitos dessa perda. Sentido do olfato? Diz ele. Eu não lhe dava a menor importância. Normalmente ninguém dá. Mas quando o perdi, foi como ficar cego de repente. A vida perdeu boa parte do sabor. Ninguém percebe o quanto o sabor vem do cheiro. Nós cheiramos as pessoas, cheiramos os livros,
cheiramos a cidade, cheiramos a primavera. Talvez, não conscientemente, mas como um rico pano de fundo para tudo mais. Todo o meu mundo de repente ficou radicalmente mais pobre. Havia uma sensação aguda de perda, um imenso anseio, uma verdadeira osmalgia, o desejo de lembrar o mundo dos cheiros, ao qual ele não prestara atenção, conscientemente, mas que ele agora sentia, formara o verdadeiro alicerce da vida. E então, alguns meses depois, para seu espanto e alegria, o café da manhã que ele tanto apreciava e que sentia tornado insípido começou a readquirir seu sabor. Hesitante, ele experimentou o cachimbo, intocado havia meses, e ali também percebeu sinais ricos do aroma que ele adorava. Todo animado, os neurologistas não haviam dado esperança de recuperação. Ele voltou ao médico. Porém, depois de examiná-lo minuciosamente, empregando a técnica do duplo cego, o médico declarou: não, infelizmente, não há nenhum sinal de recuperação. Você ainda tem um total asnomia. Mas é curioso que agora sinta o cheiro do cachimbo e do café. O que parece estar acontecendo é o importante, que apenas os traços olfativos e não o córtex tenham sido danificados. É o desenvolvimento de uma imagem mental olfativa muito acentuada, poderíamos dizer quase uma alucinose controlada, de modo que ao beber café e acender o cachimbo, situações que antes eram normalmente repletas de associações com aromas, ele agora consegue evocar novamente esses aromas inconscientemente e com tal intensidade que ele, a princípio, pensou que fossem reais. Essa capacidade, em parte consciente, em parte inconsciente, intensificou e disseminou-se. Hoje em dia, por exemplo, ele fareja e sente o cheiro da primavera, ou pelo menos traz à tona uma lembrança ao quadro dos aromas, tão intenso que ele quase consegue enganar-se a si mesmo e enganar os outros, fazendo crer que realmente está sentindo o cheiro. Sabemos que essa compensação ocorre com frequência nos cegos e nos surdos. Lembremos o surdo Beethoven e o cego Prescott, mas ignoro se isso é comum com a anosmia.